E aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar nosso estudo dentro da eletroquímica. Já falamos em vídeos anteriores como que a gente trabalha com essa parte, né? Aprendemos alguns conceitos básicos das classificações das reações, também o que é cátodo, ânodo e assim por diante, e também o potencial padrão de redução, ok? A partir disso, agora a gente entra justamente no que é muito comum aparecer em exercícios, que são exercícios envolvendo pilhas. Bom, então vamos lá. O que é uma pilha na química? Essas pilhas também vão ser chamadas de células galvânicas ou células voltaicas. Então, é tudo a mesma coisa na hora que aparecer em um exercício. Em uma pilha, a gente tem a ocorrência de uma reação espontânea. Isso é muito importante, porque é justamente aí que a gente vai ter uma diferença de uma pilha para depois uma eletrólise. Pilhas são espontâneas. Então, eu vou pegar uma energia química por conta da tendência de uma espécie querer reduzir, a outra oxidar. Então, justamente eu tenho tendências a ter essa transferência de elétrons e eu aproveito essa tendência para movimentar esses elétrons, ou seja, para eu ter energia elétrica, eletricidade, ok? E como que a gente vai saber numa reação se eu vou ter uma reação espontânea ou não? A gente vai se guiar pela diferença de potencial. Então, aqui a gente tem que ter uma diferença de potencial positiva. Toda vez que der um valor positivo para essa DDP, ou esse ΔE padrão, nós temos uma pilha, uma reação espontânea. Então, cuidado, tá? Porque um exercício ele pode falar sobre DDP, então é isso daí que ele quer, e também pode se referir a essa DDP como força eletromotriz da pilha, ou seja, a FEM, ou também a voltagem da pilha, ou mesmo a tensão, tá? Então, vários termos para se referir a esse valor que a gente consegue calcular, tá certo? E como que eu consigo fazer uma pilha acontecer? Bom, a gente vai precisar de 2 eletrodos, porque em um eletrodo eu vou ter semi-reação de redução, né, que vai ser justamente no cátodo, e eu vou ter o outro eletrodo, que vai ser o ânodo, onde vai ter a semi-reação de oxidação. E aí, justamente, a gente não coloca esses 2 eletrodos ligados diretamente, né, porque aí eu não consigo pegar esse fluxo de elétrons, mas a gente conecta esses eletrodos com um fio, e esse fio, né, esse fio metálico, vai justamente ser o caminho por onde esses elétrons vão passar. E aí, nesse movimento ordenado de elétrons, a gente tem a nossa corrente elétrica. Temos eletricidade e eu posso utilizá-la aí para justamente fazer aparelhos funcionar e assim por diante, ok? Bom, então, em pilhas, para a gente guardar, a gente vai ter o nosso ânodo e vamos ter o nosso cátodo, são os 2 eletrodos. Esse ânodo e esse cátodo vão ter polos positivos e negativos. Então, ó, o ânodo em uma pilha é um polo negativo, tá? E o cátodo na pilha vai ser o polo positivo, tá? Depois, daqui a pouco eu já vou ensinar uma dica para você guardar bem fácil isso. E qual que é o sentido? Os elétrons vão sair do ânodo e vão para o cátodo. Só que lembra que lá na física, por convenção, a gente fala que a corrente elétrica tem sentido contrário ao movimento dos elétrons. Então, se os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo, a corrente elétrica a gente fala que vai do cátodo para o ânodo. E como a gente estuda lá em física também nos circuitos e tudo mais, né? Essa parte de eletrodinâmica, a corrente sempre vai do polo positivo para o negativo. Então, perceba que está de acordo aqui. Inclusive, a gente pode encontrar exercícios interdisciplinares que usem justamente conceitos da física e mesmo da química. Então, por exemplo, ele pode falar de uma pilha, faz a reação, tudo para você descobrir essa voltagem e depois pegar essa voltagem para entender como que acontece com o resistor e assim por diante, coisas lá da física, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então, como que é o esquema de uma pilha de modo geral? Temos aqui um primeiro eletrodo e um segundo eletrodo. Lembrando que nesse eletrodo a gente tem um condutor metálico imerso em uma solução com íons desse mesmo metal, ok? E a mesma coisa aqui.
E aí a gente tem aqui o fio conectando esses dois eletrodos. Perceba que eu conecto também nesse fio um voltímetro, porque aí eu consigo acompanhar qual que é a voltagem dessa pilha. Tá? Então esse voltímetro é um aparelho para medir a voltagem, a DDP da nossa pilha. E aqui, além disso, para poder fechar o circuito, a gente vai precisar colocar uma chamada ponte salina. Depois a gente vai ver um pouquinho melhor qual que é essa função, qual que é a função dessa ponte salina, tá? Entender como que ela funciona. Mas entenda que sem ela não dá para ter um circuito fechado. E aí é muito comum em exercícios ele falar da chamada pilha de Daniell. Essa daí é uma das pilhas mais clássicas na química. E o que é a pilha de Daniell? É quando eu monto uma pilha em que um eletrodo é de zinco e o outro eletrodo é de cobre, tá certo? Inclusive o nome pilha tem a ver muito com a origem aí das primeiras construções de pilhas, porque a gente tinha discos de metais, né, intercalados, formando aí uma pilha. Né? Então, justamente um monte, né, um disco em cima do outro, então temos uma pilha de discos, é daí que vem justamente a origem do nome pilha. Bom, e como que você vai guardar fácil esse esquema dos polos que eu falei? Você vai lembrar da pipoca. Então, como que é? Em pilhas, o positivo é o cátodo, pipoca, ok? E aí fica bem fácil. Se o positivo é o cátodo, então em uma pilha o negativo é o ânodo. Beleza? Seguindo então o nosso estudo de pilhas. O que é essa ponte salina que eu falei que é necessária para que de fato tenha aí um circuito completo? Bom, se no fio que conecta aí os dois condutores metálicos a gente tem um fluxo de elétrons, né, para ter a corrente elétrica, a ponte salina vai ter um fluxo de íons. E por que eu preciso desses íons nessa ponte salina? Essa ponte salina vai unir esses dois compartimentos, além do fio, para poder completar o circuito. E por que eu preciso dela? Para ela manter o equilíbrio elétrico de cargas positivas e negativas nas soluções de eletrodos. Por quê? Porque dentro do nosso eletrodo, o que vai acontecer? Em um certo eletrodo, eu vou ter a saída de íons, então eu vou ter um desbalanço de carga. Por outro lado, no outro eletrodo, a gente vai ter chegada de novos íons, então também vai desbalancear. E para eu não ter uma separação de ficar muito positivo de um lado, muito negativo do outro, separados, já que isso não é possível, né, como a gente já viu lá em vídeos de soluções, as soluções precisam ser eletricamente neutras. Então, a gente usa esses íons da ponte salina para fazer esse balanço de cargas, e aí a pilha continua funcionando, tá? Senão ela não vai chegar a funcionar totalmente. Bom, e geralmente o que é essa ponte salina? Geralmente é um gel que vai estar dentro de um tubo, né, geralmente nesse formato de U, e aí esse gel vai conter uma solução salina aquosa concentrada. Então, eu vou ter algum sal que vai estar muito concentrado, e aí esse gel justamente para que essa solução se mantenha. Então, é tipo uma gelatina, digamos assim, e aí essa gelatina vai conseguindo liberar esses íons para poder fechar todo o circuito e eu ter aí a movimentação das cargas. E geralmente o sal que é utilizado nas pontes salinas é o cloreto de potássio, tá? Então, esse sal aí vai ter os íons potássio, K+, e cloreto, Cl-, ok? Depois a gente vai ver o fluxo aí desses íons para entender um pouquinho melhor. E se eu não quiser utilizar esse tubo, eu também posso trocar esse gel por uma placa de porcelana. Por quê? Essa placa de porcelana tem uma parede porosa, então eu consigo fazer aí essa movimentação para esse balanço de cargas, e aí eu consigo manter o equilíbrio elétrico também. Vamos seguir aqui com mais alguns detalhes. Bom, e como que eu calculo a DDP de uma pilha? Muito também recorrente em exercícios dessa parte. Bom, essa DDP é medida experimentalmente. Então, a gente, em um laboratório, né, fazendo uma prática dessa parte de pilhas, a gente utiliza um voltímetro para medir a DDP. Mas, num cálculo teórico, como que a gente faria?
Vamos lembrar que pilha é espontânea, então a DDP é sempre positiva. Se você fez a conta e deu uma DDP negativa, por exemplo, significa que você montou sua pilha ao contrário. Então você tem que ajeitar ali para dar um valor positivo, ok? E justamente a gente vai fazer esse cálculo, né, para essa reação espontânea da seguinte maneira. São duas formas que são, na verdade, o mesmo jeito de interpretações diferentes. Então, ou eu posso calcular essa DDP pegando o potencial maior e subtraindo o potencial menor, ou eu pego o potencial de redução e somo com o potencial de oxidação. Então, lembrando que em um eletrodo eu vou ter a redução, em outro a oxidação. Aí, quando eu junto esses dois potenciais, eu tenho a DDP da pilha como um todo, tá certo? Por que tem esse maior e menor? Geralmente, a gente usa essa fórmula de cima aqui, quando um exercício vai dar para a gente os dois potenciais e os dois é de redução, ou os dois é de oxidação, tá? Cuidado que geralmente o exercício faz isso, tá? Então, o que você tem que pensar? Ou você pega esse maior e subtrai o menor, ou você pensa o seguinte, bom, lembrando que o potencial é quem quer sofrer aquilo, então um alto potencial de redução vai ser, eu quero muito reduzir. Então, se eu tenho alguém que quer muito reduzir e o outro não quer tanto, quer dizer que o outro vai querer oxidar. E aí, na hora que eu oxidar, eu viro a equação. Por isso que o sinal troca. Por isso que eu tenho essa diferença na fórmula, né? Aqui embaixo é positivo e aqui fica negativo, tá? Aí você escolhe qual das duas você acha mais conveniente utilizar na hora de fazer um exercício. Mas pensando dos dois jeitos, dá certinho e você chega na resposta correta. Só que tem um cuidado que você precisa tomar aqui, tá? Quando a gente multiplica uma semi-reação para balancear os elétrons e eu chegar na reação global para os elétrons desaparecerem, eu não multiplico a DDP, tá? Então, cuidado, o potencial não é alterado por essa multiplicação só para balancear elétrons. Então, por exemplo, eu tive que multiplicar a equação inteira por 2. O potencial não é multiplicado por 2. Isso daqui é diferente de uma outra parte da química que a gente viu, que é a parte de entalpia, né, lá da termoquímica. Por quê? O ΔH ele é multiplicado também junto com a equação inteira. Aqui não. Tá? Então, muito cuidado, porque senão vai ter problema aqui nos resultados. Vamos ver exemplos desse cálculo de DDP. Por exemplo, eu tenho aqui essa semi-reação aqui, eu sei que é uma semi-reação de redução do cloro, porque aqui ele está com NOx 0 e agora ele foi para NOx menos 1, tá certo? Então ele tem um alto potencial aí de redução, né? Mais 1,36 volts. Só que perceba que aqui eu tenho 1 meio do Cl2 e aqui eu tenho só um elétron. Vamos supor que eu quero eliminar esse meio, então eu terei que multiplicar a equação inteira por 2. E eu posso fazer isso. Então, agora eu tenho Cl2 mais 2 elétrons, formando aí 2 íons cloreto. Perceba que eu multipliquei todo mundo por 2, mas o potencial não mudou. Tá? Então, cuidado com isso. E aí, um outro exemplo. Tem aqui, prata. Esse potencial da prata também é de redução, porque ela está saindo de NOx mais 1 e indo para NOx 0. E aqui eu tenho também um potencial de redução do níquel, porque ele está saindo de mais 2 e está indo para 0. Se eu tenho uma pilha de prata e de níquel, como que eu tenho que montar? Quem que eu quero que oxide e quem que eu quero que reduza? A gente tem o seguinte, desses dois potenciais de redução, quem quer reduzir muito mais é a prata, então ela vai reduzir. Por outro lado, se o níquel não vai conseguir reduzir, ele vai querer oxidar. Então, a DDP global de uma pilha de prata e níquel seria potencial maior menos potencial menor. Então fica mais 0,80 menos o menos 0,23 dá um potencial, né, uma DDP da nossa pilha de prata e de níquel de mais 1,03. Perceba que eu sei que eu montei certo porque a DDP deu positiva, tá? Então é essa a lógica. Ou se eu pensasse na outra fórmula, seria o seguinte, a prata quer reduzir, então eu mantenho ela escrita do jeito que está.
O níquel, como que é oxidar, eu tenho que virar a equação. E aí, na hora que eu viro a equação, o potencial aqui, que era menos 0,23 para reduzir, fica mais 0,23 para oxidar. Então, mais 0,80 com mais 0,23, né? Potencial de reduzir com um novo potencial de oxidar, vai chegar no mesmo resultado. Então, consegui montar aí certinho. E perceba que eu tenho que ter cuidado na hora de montar os elétrons aqui para a equação global, porque são valores diferentes, mas isso não altera a DDP, como a gente falou. Bom, a gente fecha aqui uma primeira parte dentro de pilhas, temos ainda mais um vídeo para falar sobre elas, continuamos daqui a pouco.